Justificação pela fé. Já deve ter ouvido falar sobre isso, especialmente se você tem ouvido falar sobre o luteranismo, sobre o cristianismo de forma geral. A justificação pela fé, ela na verdade é um cerne, é uma coisa fundamental do cristianismo. Ou pelo menos deveria ser. Nós luteranos cremos que a justificação pela fé é algo básico, é algo fundamental, é algo da qual nossa fé depende. Porque justamente essa fé que nós estamos falando aqui é uma fé em Cristo, na obra de salvação de Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus com a obra de Jesus. Esse é o objetivo de Deus em ter enviado seu Filho para morrer aqui no mundo, para salvar as pessoas por meio da fé, por confiarem nisso que Jesus faz. Então, é lógico que vão ter pessoas que vão dizer que isso não é tão importante, que existem outras coisas mais importantes no cristianismo, mas para nós luteranos isso é muito importante. Por isso eu faço questão, eu tenho umas anotações aqui, mas eu também tenho marcado, com exceção de umas 4 páginas, é porque eu vou ler um pedaço aqui, o tanto de páginas que a gente tem dedicado ao artigo da justificação pela fé na Apologia da Confissão de Augsburgo. Isso aqui fala sobre muitas coisas, todo esse livro, né? Para vocês terem noção, a Apologia da Confissão, ela vai terminar mais ou menos aqui ela já terminou. Ó, aqui mais ou menos ela termina. E a gente tem quase um terço, vamos colocar assim, falando sobre a justificação pela fé. Então, dá pra gente ter uma pequena noção do quanto isso é importante para os luteranos e o quanto isso foi importante na época da Reforma, principalmente. Porque não necessariamente o que mais se fala aqui é o mais importante para os luteranos. Foi o mais importante naquele momento, porque outras coisas estavam muito bem resolvidas. Talvez hoje em dia, os luteranos, de forma geral, vão trabalhar de outras questões muito mais pontuais, muito mais específicas, com base nisso aqui. Mas vamos lá, eu quero destacar algumas coisas a respeito da justificação pela fé. Algo que talvez faça você ter uma pequena noção, uma primeira noção sobre a justificação pela fé. Talvez isso aqui te incentive a pesquisar mais a respeito disso. Talvez me incentive a gravar mais sobre esse assunto também, que é tão importante, que é fundamental para a nossa fé. A primeira coisa que a gente deve entender é não necessariamente pressuposto, mas algo que nos é revelado por Deus, que é: nós não podemos amar a Deus. A nossa razão, a nossa força, a nossa vontade não ama a Deus. Isso está muito claro no texto bíblico. Deus revela isso a nós várias vezes ou de diversas maneiras, através de seus profetas, enfim, isso é claro na Escritura. Nós não temos capacidade de honrar a Deus, de louvar a Deus, de amar a Deus, enfim. E aí, essa já é uma coisa diferente entre muitas religiões e o cristianismo. A maioria das religiões preza por algo onde você se dirige ao seu Deus e você o agrada de alguma maneira. O cristianismo mostra que quando o ser humano agrada a Deus, isso não é uma obra dele, mas isso é, na verdade, algo que é feito por fé. Então, vamos olhar para alguns textos bíblicos que mostram isso para nós. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ali na carta aos Romanos, fala sobre Abraão, fala sobre Davi, cita Salmos, e aí ele diz o seguinte, ele pergunta: o que se conclui? A gente tem alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E depois ele continua, não citando o Salmo, mas falando por si mesmo, né? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, entender a nossa antropologia, vamos falar assim, é fundamental para que a gente entenda a justificação pela fé. Porque pode parecer muito estranho alguém dizer: a gente é salvo por fé. Não tem nada do que a gente faz que colabore para a nossa salvação. Isso parece muito estranho, porque tudo na nossa vida, tudo no mundo, na verdade, tem alguma coisa, alguma força motora. Então isso é muito estranho, realmente. Se você come, é porque alguém plantou, é porque choveu, é porque nasceu alguma planta em algum lugar e ela chegou até a sua mesa de alguma maneira. Alguém fez algo para isso acontecer. E aí, de todo, a gente não exclui a obra de alguém quando a gente fala da nossa salvação. Porém,
a gente coloca toda esta obra de salvação em Jesus. E aí que vem a justificação pela fé. Não é a justificação pelo que eu faço, mas é a justificação por causa do que Jesus faz. E a fé, vamos colocar como esse meio pelo qual a gente recebe essa bênção de salvação de Jesus. Então, entender que nós não podemos servir a Deus, nós não podemos honrar a Deus, não há ninguém que faça o bem na terra, nenhum sequer. E entender isso é fundamental para entender, então, que a única maneira de nós sermos salvos é pela fé em Jesus, por aquilo que Ele fez, a obra dele, que é redentora e é salvadora. E aí aqui eu lembro de algo muito valioso que eu ouvi recentemente de um pastor. Ele pregou sobre o texto de João 19:30, está consumado, quando Jesus diz está consumado. A palavra tetelestai, que foi a palavra que Jesus falou. E ele explicou de forma muito sábia sobre essa palavra, dizendo que essa palavra tetelestai tem o sentido de algo que foi pago. Você tem uma dívida e alguém anotou lá, olha, tetelestai, isso aqui foi pago, alguém pagou por essa dívida. Então quando Jesus morre por nós, ele paga os nossos pecados. Ele ficou com aquela conta para ele assumiu aquela conta e pagou ela. Não é que Deus simplesmente declarou que a gente é justo porque ele mudou de ideia e falou, o pecado agora não vai mais ter esse poder de matar. Mas pelo contrário, ele enviou o seu filho para pegar essa conta que estava no nosso nome. Imagina como se fosse num comércio. Você chega lá numa mercearia, no interior tem muito disso ainda. Você chega numa mercearia e fala assim, eu quero levar aí 1 quilo de trigo, anota aí que eu pago mês que vem. E você não tem condições de pagar isso mês que vem, mas vem alguém lá e fala, eu quero pagar a conta do Arthur, que pegou 1 quilo de trigo aí. Alguém pagou por essa conta. Essa conta não se extinguiu, ela não desapareceu, mas alguém foi lá, alguém que tinha condições de fazer isso, foi lá e pagou por essa conta. Esse é Jesus. A nossa conta, a nossa dívida com Deus estava lá, impossível de ser paga, porque não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, ninguém busca a Deus. Não tinha como pagar essa dívida, mas Jesus veio e falou, me dá aí a dívida do Arthur, me dá aí a dívida do Afonso, me dá aí a dívida da Mariana, me dá aí a dívida de todo mundo. Essas eu paguei. Tetelestai, está consumado. E aí então a gente tem mais uma coisa fundamental para a gente entender a justificação pela fé. Jesus pagou a minha dívida lá. E agora eu creio nisso. Eu creio que essa dívida foi paga, completamente paga. Não tem mais nada lá. O caderninho foi riscado, foi escrito lá, estava devendo tanto, essa pessoa, tetelestai, pago, acabou. E aí ainda usando esse texto de Romanos, que o apóstolo Paulo fala, ele diz, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Isso fez para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa dívida foi paga. Nós somos justificados gratuitamente. Deus é justo. Deus é esse justificador. E aí está a justificação pela fé. Todo aquele que crê em Jesus é justificado por Jesus, pelo próprio Deus. Não por si, não pela sua fé, não como se a fé fosse então também uma obra ou uma atitude que nós tomamos ou algo assim. E aí por isso que eu estou com o livro de Concórdia aqui, segurando há muito tempo esse livro pesado, talvez eu estou até meio torto assim, para ler mais um trecho. Peço perdão por estar lendo muito, mas isso é fundamental para a gente entender. Toda vez, pois, que falamos em fé justificante, deve saber-se que concorrem essas três coisas: a promessa e essa gratuita, e os méritos de Cristo como preço, e a propiciação. A promessa é recebida pela fé, gratuito exclui méritos nossos, significando que o benefício é oferecido apenas por misericórdia. Os méritos de Cristo são um preço, porquanto é necessário que haja propiciação certa por nossos pecados.
Muitas vezes apela a Escritura para a misericórdia. E muitas vezes dizem os santos pais que somos salvos por misericórdia. Toda vez, pois, que se fizer menção de misericórdia, saiba-se que aí se requer fé, que recebe a promessa de misericórdia. E novamente, toda vez que falamos em fé, queremos se entenda o objeto, a saber, a misericórdia prometida. Pois a fé justifica ou salva não por isso que seja obra de si mesma, digna, mas tão somente porque aceita a misericórdia prometida. Então, a fé não é o que nos salva. O que nos salva é Jesus. Às vezes a gente confunde um pouco isso também. Não é a minha fé quem me salva, mas Jesus me salva por meio da fé. Por meio da confiança na obra de Jesus. Entenda a fé por isso. Confiar naquilo que Jesus fez. Receber esses méritos de Jesus. Aceitar não como se eu decidisse se isso é bom ou não, mas aceitar no sentido de receber essas coisas, ou essa coisa que Jesus fez por mim. Isso é justificação pela fé. Crer na obra de Deus e receber então por isso justiça, receber por isso graça, receber por isso salvação, uma salvação que vem dele. Se a gente seguir um pouquinho mais na carta aos Romanos, no capítulo 4, a gente vai ter coisas muitíssimo valiosas também, porque aí Paulo fala de duas pessoas, pelo menos, Davi e Abraão, e ele mostra com exemplos pessoas que foram salvas pela fé. Até mesmo antes da obra de Jesus ser consumada, até antes de Jesus dizer aquele tetelestai, Jesus lá na cruz dizer está consumado, as pessoas estão perdoadas. Porque, olha só, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Aqui Paulo está falando sobre o que nós temos relatado lá no Gênesis, de quando Deus promete um descendente a Abraão, e Abraão já está velho, a esposa dele era estéril também, já era idosa, ele moribundo, Paulo chega a falar isso aqui, né? Ele confia, ele acredita naquilo que Deus prometeu a ele. E aí a gente tem, por exemplo, o testemunho de Hebreus depois, dizendo que Abraão nem recebeu essa promessa completa, que era Jesus, né? Mas ele creu, ele confiava nessa vida eterna que Deus tinha conquistado para ele através desse descendente, que na verdade estava apontando lá para frente para Jesus. Então nós olhamos para Abraão, que foi justificado não porque ele era uma boa pessoa, mas Abraão foi justificado pela fé. E aquilo que Jesus fez, aquilo que o descendente faria, né, na época dele ainda, foi o que o salvou. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído ou imputado. Eu gosto muito dessa palavra, às vezes é traduzida, imputado para justiça. Foi colocado nele. Esse é o sentido do texto bíblico ali. Depois Paulo continua ainda. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Olha, como assim? O Senhor jamais atribuir pecado? Tem como isso? Tem como alguém não ser pecador? A gente acabou de ver no capítulo 3 de Romanos, em outros textos a gente vê isso na Escritura, dizendo que o ser humano é mau, não tem alguém que faça o bem, ninguém busca a Deus. E aí, como é que Deus não vai atribuir pecado se todos têm pecado? Bom, alguém tem que ter pago por esse pecado. Eu não posso olhar para mim quando me apresento diante de Deus, mas eu preciso olhar para aquele que não tem pecado, que morreu por mim, e dizer, Deus, eu confio na obra do seu Filho. Eu confio que Jesus é sim perfeito, é sim Deus, me salvou, me resgatou, me perdoou. E aí então Deus não nos atribui pecado. A justificação pela fé, se a gente quiser fazer uma ilustração ou um resumo, é justamente quando nós, ao sermos apresentados diante de Deus, somos apresentados com Cristo na nossa frente. A Escritura fala sobre isso. O apóstolo Paulo, principalmente, fala de Cristo nos revestir. Ele fala do batismo, ele fala de várias outras coisas. Cristo nos reveste. Então, quando Deus olha para nós, ele olha para Cristo. Quando Deus olha para as coisas que nós fazemos, ele olha para Cristo fazendo aquilo. Por isso que essas obras são boas. Por isso que as coisas que nós fazemos são
justas diante de Deus e por isso que a nossa pessoa é justa diante de Deus, por causa de Cristo. Se não fosse ele, não dava para ser justo. E ainda falando sobre Abraão, Paulo continua, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, por causa de Abraão, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, com esse exemplo de Abraão já seria o suficiente, né? Para a gente entender que nós somos justificados por causa do que Cristo fez e, crendo nisso, nós recebemos essa justiça. Então não confunda, não ache que é a sua fé quem te salva. Quem te salva é Jesus. A fé é o meio pelo qual você recebe essa salvação. E nós dependemos disso. O apóstolo Paulo fala, olha, isso foi imputado não só a Abraão, mas é também a nós, porque nós precisamos desse que foi morto, foi ressuscitado, nós precisamos dessa misericórdia do Pai que enviou esse Filho para morrer por nós. Nós dependemos disso, nós cremos nisso. Jesus foi entregue pelas nossas transgressões e foi ressuscitado para a nossa justificação, porque não tinha outro jeito. O único jeito é esse. Só dava para a gente ser salvo, para a gente ser justificado, com Jesus cumprindo essa obra de salvação em nosso lugar. Acho que isso dá para a gente ter uma ideia, uma noção do que é a justificação pela fé para os luteranos. Com certeza é muito básico isso que eu estou falando para vocês aqui. É algo muito pequeno, é muito pouco. Eu sei que a gente tem muito mais para conversar sobre isso, então fica de incentivo. Se vocês querem compartilhar algo, vocês querem contribuir com isso, dizer, pastor, eu lembrei disso, coloca aí nos comentários, né? Me manda mensagem direta também, pode ficar à vontade, do jeito que vocês quiserem. Ou então, pastor, eu creio diferente, manda lá nos comentários também, vamos conversar. Vai ser um prazer olhar para aquilo que vocês têm para compartilhar comigo também. Beleza? E aí, pastor, eu quero que você fale mais sobre isso, eu quero que você fale mais sobre esse texto, sobre esse assunto. Manda bala, vamos lá, vamos junto, a gente vai aprendendo, vai estudando e assim louvando ao nosso Senhor e Salvador também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.